Um dos vídeos mais pedidos da história desse canal finalmente está saindo do forno e hoje é dia de comemoração. Você passou a vida inteira assistindo Chaves e vendo os personagens falando um monte de coisas como cruzeiros, cruzados, pratas, mangos, mas afinal de contas, quanto vale tudo isso? Hoje eu te conto. Ainda bem. Então se prepare para me dizer quanto você vai deixar de gorjeta, porque esse vídeo deu muito trabalho e vem com a gente. Ó, aqui nesse vídeo a gente vai falar somente sobre os episódios dublados de Chaves. Então, é claro, só tem moedas brasileiras. Prefiro moeda nacional. Só que a gente não sabe a data exata da estreia de cada episódio de Chaves aqui em nosso país. Então a gente só tem conhecimento de quais foram os anos que eles estrearam. Isso é um pequeno probleminha, eu vou explicar porquê, mas fica tranquilo que eu vou trazer um monte de informações, eu juro. Traga como quiser, mas traga! Na década de 80 e começo dos anos 90, as moedas sofriam muitas variações em questão de meses, semanas e até mesmo dias. Então alguma coisa que um dia você ia olhar e estava barata, um pouco tempo depois já estava bem cara. Mas aqui são os energéticos. Então a gente considerou o índice de inflação oficial do governo, o IPCA. E aí a gente vai fazer conversões considerando o mês de julho de cada ano em que foram lançados lotes de dublagens de Chaves. Essa foi a melhor forma que a gente encontrou, porque aí é o meio do ano e fica certinho com julho de 94, que foi o mês onde começou o Plano Real. E aí de julho de 94 a gente converte novamente para abril de 2022. Deu para entender? Ah, sim, sim. Claro. Eu sei que eu tô falando demais, mas fique tranquilo, vocês vão entender ao longo do vídeo sem problema nenhum, pois no lote de 84, logo quando Chaves chegou no Brasil, a gente já tem momentos como esse. Eu preciso que vá até a venda da esquina e me traga 2 litros de leite. Mas eu não posso. Te dou 100 cruzeiros de gorjeta. Posso sim. Nessa época, de fato, a moeda usada era o cruzeiro. Considerando então de julho de 84 para julho de 94, a bruxa teria dado ao Chaves 12 centavos. Trazendo para os dias de hoje, isso daria 88 centavos. E é uma gorjeta meio fraca, não dá para negar. Mais para frente, o Chaves decide vender refrescos. Você lembra qual era o preço de cada um? Bom, tem de 50 cruzeiros, de vintão e depende da cara do freguês. Bom, Não, tem de 50 cruzeiros e de 100 cruzeiros. E logo depois... servem as de 50 nesse copinho aqui? E então neste copão aqui? Os de 200. Ok, 100 cruzeiros nós já vimos, então vamos direto para os 50 cruzeiros. Isso daria 6 centavos em 94 e hoje 44 centavos. O suco do Chaves era bem barato. Já o copão de 200 se refere a 24 centavos no início do Plano Real e hoje seria 1,77. Continua barato, mas também vamos lembrar que é um refresco feito com água de chuva, não dá para esperar muito. Mas a água da chuva é muito limpa. É, não é? Mas pro final do episódio vem aquela clássica queda do Sr. Barriga em cima do bebércio do Chaves. Você acha que poderíamos remediar a situação com isso? 5 mil cruzeiros. Bom, aí é uma bolada, né? Isso seria 6 centavos e R$ 3,00 em 94 e hoje em dia R$ 44,42. Ou seja, é quase uma nota de 50. Outro episódio dublado em 84 que também tem dinheiro envolvido é aquele do calo do Sr. Barriga. Lembra daquela parada pulsante? Mas é que nesse pé eu tenho um calo que está me matando, veja. Ai. Mas o que realmente importa pra gente aqui nesse vídeo é converter o valor que o Kiko oferece ao Chaves, tudo para comprar a sua paz, digamos assim. Quanto você disse que ia ganhar do dono da venda por cada garrafa? 50 cruzeiros. Eu te dou 20. Então 100 cruzeiros. 50 mil, 1 milhão de cruzeiros. Sim, 1 milhão de cruzeiros, sim. Bom, o Chavinho já ia ganhar 100 cruzeiros por cada garrafa vendida, que é aquela mesma gorjeta da bruxa do 71. Só que aí tudo vai subindo até chegar em 1 milhão. Já vou te dizer que ouvindo assim parece mais dinheiro do que realmente é, mas é claro, é uma grana. Em 94 isso seria R$ 1.205. E considerando a inflação para os dias de hoje, isso daria R$ 8.884.
centavos. Desculpa estragar um pouco dessa experiência quando a gente ouve do vale de 1 milhão e fica imaginando que é uma fortuna. Ainda que seja bastante dinheiro, tanto pro Kiko e, é claro, principalmente pro Chaves. Agora vamos falar sobre a dublagem de 88, quando a moeda já tinha trocado. Dessa vez entre o cruzado. E na época isso era representado como 1000 cruzeiros era igual a 1 cruzado. E é por isso que os valores citados na dublagem passam a ser menores, como por exemplo na primeira parte da saga de Acapulco. Mais especificamente estou falando dessa cena. Você gastou 20 mangos numa coisa que serve para limpar objetos de prata? Sim, pois é. Apesar de tudo, o limpador de objetos de prata era bem barato, apenas 17 centavos e corrigindo para hoje, pouco mais de R$1. Para ser mais exato, 1,15. Mas lembra que tudo que eu falei que a gente está fazendo é uma média a partir do mês de julho? Então só para fazer algumas conferências eu fui convertendo, trocando os meses e no começo de 88 esse valor tinha ficado muito mais alto, mais do que o dobro. Sim, é muito dinheiro. Boa tarde. Passe bem, hein? É por isso que eu digo que tudo que a gente está fazendo aqui é uma aproximação. A gente está tentando pegar informações bem legais, mas não dá para levar tudo ao pé da letra. Simplesmente impossível sem ter maiores detalhes do dia em que foi dublado, do dia em que foi ao ar, enfim, não dá. A gente está fazendo o que dá. É melhor do que nada. Inclusive, vê só como fica diferente quando convertemos as moedas que são citadas em outros episódios da saga dos refrescos. Quanto eu devo? 14 pratas. Lembra que antes os sucos eram de 50, 100 e 200 cruzeiros? Agora tem refresco que custa apenas 1 prata, que é uma gíria para moeda. E aí, quando a gente converte os 14 refrescos do Kiko, a gente chega no número de 12 centavos e ajustando para os dias de hoje, 88 centavos. Ou seja, dessa vez os refrescos sairiam quase de graça. E quando o Sr. Barriga se propõe a pagar a conta do Chaves e da Chiquinha no restaurante da Dona Florinda, e aí qualquer coisa que eles comessem ele ia bancar? Vai fazendo as contas. Foram 500 pela comida. Tá bem, vai. 1.200 pelos fregueses que saíram sem pagar. Mas... E 2.000 pelos estragos. O que completa um total de 1 mês de aluguel. Menos 120... Aqui estão os seus 120, passe muito bem. Para ficar mais rápido, eu vou converter tudo direto para os dias de hoje, beleza? 500 da comida em cruzado seriam hoje R$ 28,80. E aí seriam mais R$ 69,00 dos fregueses que não pagaram e R$ 115,22 dos estragos. Então o mês de aluguel convertido e ajustado seria algo em torno de R$ 213,00. Agora, por que o suco deu tão barato e essa conta ficou tão alta, sendo que os dois episódios fazem parte do mesmo lote de dublagem? Sinceramente, eu não sei. Se não sabe por que fica corrigindo os outros. E na verdade eu já quero fazer esse vídeo há muito tempo, só que eu nunca entendia como fazer, como montar um roteiro, e essas conversões todas são complicadas demais para mim. Ninguém tem culpa de ter nascido tonto. Até que eu consegui a ajuda de um amigo muito gente boa, a gente adora o canal dele e ele adora o Vila do Chaves também. Tô falando do William do Dinheiro com Você. Fala, Renan, meus caros amigos da Vila do Chaves, que prazer estar aqui, eu sou muito fã de vocês e claro também do Chaves, Chapolin e do grandíssimo Roberto Gomes Bolanhos. Outro assunto tão sensacional quanto isso é dinheiro, fala a verdade. E é nisso que eu dedico a minha vida lá no Dinheiro com Você, tudo para que as pessoas tenham uma vida financeira mais próspera e saudável também. E mesmo com toda, digamos, liberdade poética que tinha a dublagem do Chaves, aliás, o que faz o seriado ainda mais incrível, fala a verdade, né? Tomara que eu esteja sendo útil aqui para você nesse vídeo. Muito obrigado pelo convite. E você já sabe, né? Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e aproveita para já se inscrever e dar uma passada lá no canal do William, porque o Dinheiro com Você é muito bacana, o link tá na descrição e logo mais tem vídeo meu lá também, vou dar as caras por lá. Indo agora para a dublagem de 90, temos um detalhe muito importante. Até 15 de março daquele ano, a moeda em circulação era o cruzado novo e depois dessa data voltou a ser o cruzeiro. E o que a gente vai fazer? Converter nas duas moedas para não deixar dúvidas. E o primeiro episódio que a gente vai dar uma olhada é o dinheiro perdido. 50, 60, 70... Tá bom? 70? 80, 90... 100!
Pegando em fevereiro de 90 e convertendo para o meio de 94, 100 novos cruzados seria pouco mais de R$ 6. E hoje em dia, R$ 45. É uma boa diferença. Já em julho de 90, quando era o cruzeiro, essa diferença cai para R$ 1,38. E transformando para 2022, cerca de 10 conto. Gente, que loucura que é toda essa mudança de moedas, né? Se os loucos não são responsáveis por seus atos, então um louco não pode ser culpado por ter esquecido de pagar o aluguel, não? Então a palavra-chave de hoje é, na verdade, só para você dar a sua opinião, porque eu quero saber se você gosta desse tema, se você quer ver outras conversões de outros episódios e quem sabe até ver como são as conversões do idioma original. Por lá a moeda é o peso, mas quantos pesos seriam em cada cena? Como isso ficaria transformando para real? E é da década de 70, a gente vai transformar para os dias de hoje? Eu não sei, a gente tem que pensar. Se você gosta desse tema, ajuda a gente aí também, que a gente prepara uma segunda parte. Pois assim espero. Bora para mais um exemplo, quando o Chaves oferece para lavar o carro do Sr. Barriga, tudo por um precinho bem camarada. Quanto vai cobrar para lavar o meu carro? 2 mangos. Essas gírias de mango e prata deixam a gente meio no escuro, porque a gente não sabe de qual moeda se trata. Então vamos pegar primeiro os novos cruzados. 2 mangos seriam apenas 12 centavos. Já em cruzeiro, 3 centavos. Atualizando para 2022, 88 e 22 centavos, respectivamente. Ou seja, muito barata essa lavagem. Claro que sim. Pelo menos o cruzeiro continuou na ativa até 93. Então agora a gente vai passar para o lote de dublagem de 92 e aí só tem uma moeda para a gente considerar. E eu queria chegar aqui e explicar com a maior propriedade por que as moedas trocam, o que acontece para a gente ter que ficar trocando de real para cruzado, para cruzeiro. E eu não sei você, mas eu só me lembro da época do real, então é meio confuso. Então, mais uma vez, eu vou recorrer aos universitários, ou melhor, vou recorrer ao William. Me ajuda aí, velho. Bom, Renan, pra galera mais raiz como eu, beirando ali seus 40 anos de idade ou mais, né? A gente conviveu praticamente o tempo todo com cenários de hiperinflação, que significa o seu dinheiro perdendo o poder de compra dia após dia muito rapidamente. Se hoje a gente já tá com inflação na casa dos 10% e já é difícil, dê graças você aí, meu amigo, ao Plano Real por a gente não ter mais os 7.000% de inflação da década de 80 e 5.000% dos anos 90. Se você não viveu isso, era assim que funcionava, ó. Tão logo a sua família recebia o salário, já tinha que correr para o mercado para garantir os preços, né? Que chegavam a ser remarcados até 3 vezes no mesmo dia. E os planos econômicos que vieram antes do real tinham mais ares ali populistas do que efetivamente conseguiam combater o monstro da inflação, sabe? Controle de preços na base da canetada, tabelamento de preços, nada disso funcionava, resultando apenas em produtos faltando na prateleira. E uma dessas medidas foi a criação de diversas moedas que na prática só serviam para tirar um monte de zeros da moeda passada, o que também não ajudava em nada no problema. Foi somente com o Plano Real em 1994 que a gente conseguiu frear os gastos públicos e equilibrar as contas do governo, fazendo com que o real ainda seja a moeda que utilizamos atualmente. Mas você que vai no mercado nos dias de hoje, você sabe que a inflação não morreu, né, meu amigo? Muito pelo contrário. Então o negócio é ficar de olho na inflação e aprender a investir direito, né? Para garantir que o seu dinheiro não seja corroído por esse monstro. Ou se você preferir, um imposto que pega sobretudo as pessoas mais pobres, que se chama inflação. Valeu, Renan e a galera do Vila do Chaves, um grande abraço para vocês. Nada como contar com um expert num assunto pra gente não passar vergonha, né? Até porque o Vila do Chaves preza por sua credibilidade. É mesmo? E por falar nisso, eu não tirei esses cálculos todos da cabeça não, viu? Eu fiz tudo numa calculadora disponibilizada pelo IBGE. Se você quiser brincar um pouco com ela aí também, vou deixar o link na descrição. Mas vamos para 92 falar sobre os cruzeiros que aparecem em alguns episódios, como por exemplo naquele do Seu Madruga Sapateiro. Lembra que o Chaves também tá no ofício? Você também trabalha, Chaves? Como se fosse uma mula. Mas aí, logo depois, ele revela como funciona essa parceria. Eu ajudo o Seu Madruga e ao mesmo tempo ele me ensina. É um cruzeiro diário. O senhor não acha que paga muito pouco para o seu ajudante? Não, o dinheiro ele não paga pela minha ajuda, ele cobra pelo que ele me ensina. Por incrível que pareça, um cruzeiro era tão pouquinho que é um total de 0 centavos.
tanto em 94 quanto hoje em dia. Então vamos falar sobre o episódio As Apostas, que já começa com o Chaves falando pro Kiko quanto dinheiro ele tem. E repara também na resposta do Bochechudo. Eu ajudei o dono da venda a varrer a calçada e ele me deu de presente 60 centavos. Pois fique sabendo que eu tenho 3 notas de 10 cruzeiros cada uma. Bom, o Chavinho tinha 60 centavos e se nenhum cruzeiro chegou a dar 1 centavo, dessa vez vai ficar ainda pior. Agora, os 30 cruzeiros do Kiko pelo menos representam alguma coisa, ainda que seja muito pouco. Se fosse diretamente para converter para hoje em dia, isso seriam 6 centavos. Mas aqui tem algo muito curioso. Dá uma olhada no idioma original. Le ayudé al señor de la tienda a barrer la calle y me regaló 60 centavos. Para que te lo veas que yo tengo 3 billetes de a 10 pesos cada uno. Reparou que são exatamente os mesmos valores? Talvez isso nem fazia muito sentido considerando a moeda brasileira da época. Só que aí o pessoal de tradução e dublagem só manteve igual e boa. Agora, tem uma coisa que me deixou muito confuso, que acontece no episódio do restaurante da Dona Florinda, quando o professor Girafales paga pela comida da Chiquinha e do Chaves. Tô falando desses números. Eu quero um sanduíche de presunto. E eu 2. São 4.500. Eu não trago os lanches se não me derem o dinheiro. E eu não lhe dou o dinheiro se não trouxer os sanduíches. Eu tenho a solução para esse caso. O dinheiro que garante o pagamento dos lanches. São 5.000. Reparou que são muito mais altos? A conta de 4.500 daria, hoje em dia, R$ 9,49. E aí o professor deu 5.000, o que seria R$ 10,54. O doido é que esse episódio saiu em 92, mas os números não batem. Então a gente tem aquela coisa de até que ponto será que o episódio foi dublado antes com uma outra moeda, até que ponto todos esses números não são mantidos do idioma original. Enfim, tudo fica realmente difícil de decifrar. Mas de qualquer forma, como eu falei do idioma original, vamos ver como é essa cena por lá. Eu quero uma torta de jamón, por favor. Y yo 2. Son 15 pesos. El dinero que garantiza el pago de las tortas. Pero son 20 pesos. Os lanches custavam apenas 5 pesos, não tem nenhuma relação com os 1.500 citados na dublagem. E depois de tantas conversões e de tantos números e tantas moedas, o que dá pra gente concluir é que isso serve pra gente matar um pouco da curiosidade, dá pra ter uma leve noção de quanto valia na época, a gente consegue trazer para os dias de hoje, ver como que rolou todo esse processo de inflação, só que não dá pra gente cravar nenhuma resposta. Isso porque sem uma data exata de quando fizeram a tradução, de quando fizeram a dublagem e até mesmo de quando esses episódios estrearam, sabendo dia, mês e ano, fica difícil. E assim, vamos combinar que a gente consegue levantar vários dados relacionados ao universo de Chaves e Chapolin, mas aí seria demais. Mas tem um número bem específico que a gente conseguiu cravar assim, ó, bonito. Quantos episódios de Chaves existem? Você sabe a resposta dessa? Eu particularmente duvido, só acredito se você tiver assistido esse vídeo que está aqui do lado. Se você não viu, chegou a hora, hein? E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.